Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por estarmos, Senhor, mais essa aula, Pai, onde nós vamos falar, Senhor, ó Pai, Senhor, de finanças, Senhor, da nossa vida financeira, de prosperidade, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, de propósito, Senhor, ó Pai, de herança para as nossas vidas, ó Pai. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, quem está ouvindo agora neste momento, quem vai ouvir em outro momento, ó Pai, essa palavra, fale com todos, meu Deus, usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, eu queria começar essa mentoria ouvindo aqui uns 3 testemunhos de pessoas aqui dizendo assim, pastor, depois que eu comecei a fazer a mentoria, eu percebi mudanças e algumas coisas melhoraram. E o que foi? Só que eu preciso que seja bem objetivo, porque nosso tempo aqui é rápido. Mas eu queria que pelo menos 3 pessoas comentassem o que tem sido essa mentoria na vida de vocês aí. Tá bom? Cortou? Ouviram o que eu falei? Então eu falei o seguinte, que pelo menos 3 pessoas contassem um breve, rápido testemunho do que tem sido essa mentoria para vocês, o que mudou, o que melhorou, de repente você conseguiu, já está vendo os frutos disso aí na sua vida. Seja rápido, mas eu queria ouvir pelo menos as 3 pessoas aí. Quem que é os corajosos aí que vai me contar? Pastor, eu. Bora pra cima. Fala, Gilson. Faz boa noite. Pastor, depois que eu comecei essa mentoria aí, eu comecei a conseguir guardar dinheiro. Isso eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Que era, como sempre diz aqui em casa, né? A gente guarda dinheiro para emergência. E todo mês tava tendo uma emergência aqui em casa. Mas depois dessa mentoria eu comecei a saber administrar mais o que vinha sobre minhas mãos. Porque assim como a gente administra a nossa casa, a gente deve administrar as coisas de Deus. Se a gente não conseguir administrar aqui na casa, imagina as coisas de Deus. E tem sido de grande valia isso para mim. Não só para mim, mas para meus filhos também tenho mostrado isso para eles. Uau, que benção, que legal. Isso aí já é o começo da sabedoria para administrar. Quer dizer que você tem tido Aqui sabedoria. também, aqui em casa também, assim, eu gasto, entendeu? Os principais objetivos, eu vou marcando. Se for 5 centavos, eu já marco. No que eu gastei. Aí quer dizer que nessa parte aí, eu estou gastando só o necessário, nessa parte já está sobrando cada vez mais, porque eu estou sabendo administrar cada vez mais. Uau, que benção, meu Carlos. Muito bom ouvir isso aí. Gente, como que é bom eu ouvir isso aí, porque eu sei que são coisas que vocês vão estar vivendo, crescendo e plantando na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Então, assim, algo que eu estou plantando na vida de vocês, através de Deus, é claro, que eu sei que os netos de vocês vão usufruir disso aí na vida de vocês. Mais um, eu quero ouvir mais um aí. Que legal. Eu vou só pegar um jogo rápido, falar rapidão. É sobre o senhor falou assim, o lucro vem na compra. Então, aí eu estou trocando fiamento de casa todinho aqui, aí eu fui num lugar, tava R$ 10 o fio 10, entendeu? Aí eu falei, vou pesquisar mais. Achei até por 8,50, falei, aqui mesmo que eu vou ficar. Quer dizer, eu já economizei mais, então quer dizer que eu estou ganhando já no lucro que eu estou comprando. Antes você não fazia isso, meu Carlos. Antes não, antes eu chegava, já falei, já fazia meu orçamento, ali mesmo já ficava. Aí eu pegava os meus produtos e vazava. Agora não, agora eu tô correndo atrás. Isso aí, irmão Carlos. Como que eu tô feliz. Tá valendo meu tempo aqui, ó. O preço que vocês estão pagando na mentoria vale a pena, né? Não é tão caro assim, né? Que legal. Mais alguém quer contar? O senhor falou sobre desperdício. Eu tenho dado muita atenção lá em casa em questão de desperdício, de comida, de água, de goteira. E eu tô muito esperto com isso aí, cara, até... E isso tem feito a diferença, principalmente na energia. Olha, isso já é um... Esse tempo atrás eu fiquei sabendo da situação que uma pessoa foi pagar
a água dela veio R$ 650 de água. Uma casinha pequenininha. Eu falei, meu Deus, né? E, e eu fui descobrir. Peraí. Pastor, não estamos te escutando, está travando. Eu sei, eu mudei minha internet aqui agora, eu creio que não vai cair mais. Mudei a internet que eu acho que não vai travar mais não. Estão me ouvindo bem agora? Estão ouvindo aí? Sim, melhorou até a imagem. É. Eu estou usando agora meu 5G aqui. Ficou mais magro agora. Vou usar só essa internet agora a partir de hoje. Eu agora até esqueci. Você foi falar isso, Gilson. Até esqueci. Acabou a mentoria. Deus abençoe todo mundo. Tá travando ainda? Poxa, não era para travar, não. O Abias falou sobre desperdício, então eu fiquei sabendo, eu fui numa casa de uma pessoa e ela falou, eu paguei R$ 650 de água. Eu falei, mas é normal? Não, eu pago 200. Aí eu descobri que tinha uma torneira que estava vazando água. E ficou vazando o mês inteiro. E a pessoa, ao invés de ir lá trocar a torneira, quanto que não vale uma torneira aí? Essas torneirinhas, eu vou pôr R$ 50 uma torneira? Não era uma torneira chique, nada disso. Tô jogando, ó, R$ 50 para trocar a torneira. Agora o negócio dela nem era a torneira, era, como chama aquela borrachinha que reparam? Tem um nome, tem um nome técnico dos pedreiros que eles usam aí. É o reparo. Mas tem um outro nome que eu gosto de usar. Meu pai usava muito esse outro nome. Não é rabicho, tem outro nome. Bom, era só trocar o reparo. Um reparo que deve valer no máximo R$ 3, R$ 4. A pessoa deixou vazando o mês inteiro e pagou R$ 650. Isso é má administração, é desperdício ou não é? É. E quantas coisas, às vezes, a gente está perdendo as bênçãos de Deus pelo ralo da nossa pia, né? Bom, vamos agora para a lição? O dono da terra e seus arrendatários. Olha, o tema principal dessa lição é o seguinte: entender que nós que somos parceiros de Deus na administração dos recursos e que Ele nos confia tudo, tudo pertence a Ele, mas Ele nos chama a cuidar com fidelidade. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saiam hoje dessa mentoria aqui, tá? Lembrando uma coisa: tudo que nós temos, que hoje nós achamos que é nosso, é de Deus e vem de Deus. Às vezes nós fala assim, esse carro é meu, essa casa é minha. Gente, tudo foi Deus que deu o emprego, foi Deus que deu para a gente saúde, Deus que deu a gente sabedoria para conquistar, Deus que deu a gente a força para trabalhar. Tudo vem de Deus, não tem nada que é nosso. Tudo que Deus tem nos dado na nossa mão, e eu não falo somente de finança, é o nosso tempo, a nossa saúde, sabe? Então, tudo que nós temos hoje para ceder ou para Deus, ou para o nosso irmão, para o nosso próximo, nada disso é nosso. Deus nos confia em nossas mãos. Volta a falar um salmo que a gente está usando muito nas nossas lições aqui: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tá? Imagina uma coisa, de repente eu vou viajar e falo pro Abias, eu tô deixando aqui para você aqui R$ 1 milhão, estava parado no banco, eu não quero deixar no banco, eu vou deixar na tua mão. Você acha que eu deixaria na mão do Abias R$ 1 milhão hoje? Dinheiro, hein? Tem gente que tem que trabalhar a vida inteira para ganhar isso. Eu deixaria na mão dele se ele não fosse um bom administrador? E se ele não cuidasse desse dinheiro como se fosse dele? Eu estou dizendo isso porque essa lição está falando sobre isso.
nós, às vezes, estamos cuidando daquilo que é de Deus, achando que isso é nosso. A primeira parte que é importante dessa lição, que é nosso. Não, fui eu que conquistei, é meu. Irmãos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus na nossa vida. Então, peraí. Na hora que eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, provém de Deus e nós somos apenas arrendatários daquilo que Deus tem nos proporcionado, então, peraí, eu estou só cuidando da terra que Deus nos deu. Eu só estou cuidando dessa casa que Deus deu. E como eu estou cuidando? Isso é muito importante. Nós começamos aqui, no começo aqui, eu já falei da casa que estava vazando água. Como que você tem cuidado da sua casa? Olha em volta aí da sua casa, como que ela está. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para passar uma tinta. Irmãos, eu já vi tantas situações, pessoas com lata de tinta estragando em casa e a casa por pintar. Ah, pastor, mas eu não sou pintor. Tem alguém aqui que não é pintor e já pintou aí alguma vez na sua vida? Tem eu. Eu nem sei quantas vezes já pintei essa. Mano, eu com 6 anos de idade, meu pai já dava um rolete na minha mão pra gente pintar. Mulheres, a Rayane falando, ó, já Eu pintei esse tempo aqui em casa, as paredes. Tudinho. Fui pintando. Tem uma latinha de tinta aqui que quando o Hildo veio reformar meu banheiro, aí ficou essa latinha de tinta. Aí tinha umas partes sujas, né? Que o Heitor, quando morava aqui, às vezes ele encostava a mãozinha. E eu sou muito chata com essas coisas. Daí eu fui lá e comecei a pintar tudinho a parede, tudo onde que tinha marca, tinha qualquer sujeirinha, eu comecei a pintar. Mas você devia ter mandado seu pai pintar, você só ficava assistindo ele mandando, pai, melhor aqui, faz aqui. Eu acho que era melhor. Eu tô brincando, ó, gente. Eu tô falando isso, né? A gente pode dar N exemplos aqui, mas assim, como que a gente tem cuidado? Agora eu tô falando do cuidado das terras que Deus tem nos dado em nossas mãos. Como que a gente tem cuidado dos nossos filhos? Como que a gente tem cuidado do nosso casamento? Como que a gente tem cuidado do nosso trabalho? Eu estou falando até do trabalho, sabe por quê? O seu trabalho não foi Deus que deu para você? Então lá no seu trabalho, você não tem faltado, tá? Você tem feito o seu melhor, que a Bíblia diz para você servir e trabalhar como se fosse para Deus. Será que você tem trabalhado ali e feito como se fosse para Deus? Cada cliente que você tem atendido, que os clientes que você tem atendido, é Deus que está te dando, é Deus que está colocando aí para você fazer sua venda, para você fazer seus negócios. Então, cada pessoa é algo especial que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, para você conquistar e prosperar. Existem muitas pessoas que começam até dar um up na vida e depois estagna ou de repente volta a cair. Ou tem outras pessoas que até retrocedem, porque começam a crescer, mas param de cuidar, se relaxam algumas coisas. Sabe? Ah, não, antigamente eu cuidava disso aqui que custava R$100, mas hoje R$100 eu ganho em 10 minutos de trabalho, pastor. Ixi, não precisa mais ficar preocupado com isso. E aí vai perdendo, vai tendo prejuízo, vai jogando no lixo coisas que Deus está falando assim, eu deixei para você cuidar. Sabe? Eu te dei a terra, eu te dei para você cuidar e você não tem feito o seu melhor. Esposo, você que é esposo que está aqui, você que é esposa, o seu cônjuge foi Deus que deu para você cuidar da melhor forma. E você tem cuidado da melhor forma? Será que você, marido, tem cuidado da sua esposa como Cristo cuidou, amou a igreja? E você, esposa, você tem cuidado do seu pastor, honrado, o seu pastor, pastor não, estou falando do seu marido. O seu marido, você tem cuidado, honrado o seu marido da forma que deve ser feito? Honrado ele e cuidado? Porque Deus tem nos dado muitas coisas em nossas mãos. E às vezes coisas que são visíveis a nós, a gente sabe que refletem em outras áreas da vida. Uma pessoa que de repente não cuida bem do carro, é aquele carro todo lá, né? Eu sei que as mulheres da nossa igreja não é assim.
né? Mas eu já vi mulheres de outras igrejas que o carro tem potinho de Danone, tem copinho de café, tem pacote de pipoca, tudo jogado lá. Eu sei que as nossas mulheres não tem isso, os nossos carros das mulheres não tem isso, né? De outra igreja tem, mas nossa não. Mas eu vejo assim, um relaxo em muitas coisas. Vai andando até o negócio parar, quebrar, e se tivesse arrumado no começo. Então são coisas. Ah, pastor, mas está falando de umas coisas tão pequenas, a gente está falando de prosperidade. Se você não aprender a ser fiel no pouco, o dono da fazenda não vai te dar muito para você cuidar. Presta atenção. Presta atenção nisso. Então, lá na minha casa, eu sei quem eu deixo responsabilidades grandes e responsabilidades pequenas. Eu estou falando dos meus filhos. Quem que eu deixo coisas mais importantes para cuidar e coisas não tão importantes, porque eu vejo que ainda não aprenderam, não tenho cuidado de cuidar de coisas tão importantes. E Deus olha os seus filhos aqui na terra e está falando assim, peraí, o fulano lá, ele cuida bem, dei uma coisa tão pequenininha para ele cuida bem, com carinho, vou aumentar a dose. Vou colocar na responsabilidade coisas maiores para ele. Então, isso, presta atenção, Provérbios 2,6 diz assim, o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e discernimento. E uma das coisas que nós precisamos é sabedoria. Eu preciso de sabedoria para direcionar a minha vida, para fazer os investimentos certos, para entrar nos negócios certos. Essa semana eu pregava no domingo de manhã aqui, quem assistiu minha palavra, que eu preguei no domingo de manhã, eu falava sobre o seguinte, não são todas as oportunidades que aparecem que é Deus que está te dando essa oportunidade. Ah, apareceu uma oportunidade, é Deus. Não quer dizer isso, viu? Nós precisamos ter sabedoria onde nós vamos entrar, com quem nós vamos associar. Então, assim, a reflexão da página 29 diz assim, ó, você sabia que nada do que temos é realmente nosso? Deus é o dono de tudo e Ele nos confiou essa missão de administrar esse recurso. Ele nos ajuda nessa tarefa com amor e com generosidade. Tá? Sabe? Hoje nós vamos aprender muito bem sobre cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Nas outras aulas, as aulas passadas, eu ensinei vocês sobre ganhar, sobre conquistar, sobre ter outro tipo de renda, mas espera aí, eu preciso que vocês entendam que é importante cuidar. Cuidar mesmo. Eu falo uma coisa com a Carla, eu falo assim, olha, eu sei quem administra bem e cuida bem do pouco e do muito, no jeito que uma pessoa conta um dinheiro, organiza um dinheiro. Quando uma pessoa me entrega um dinheiro, o negócio tá parecendo um dia de bêbado, tudo amassado, tudo fora, tudo desorganizado, eu já falo, ixi, essa pessoa aí, ela tem problemas para administrar. Ela se perde, ela perde, ela tem prejuízo, como um de vocês começaram a falar aí no começo aí sobre desperdício, tá muito ligado. A pessoa não se organiza em nada, falando sobre organização, né, sobre anotar. O irmão Carlos falou, comecei a anotar agora. Isso que Deus olha com bons olhos. Espera aí, tá se esforçando. Pode ser que o irmão Carlos não seja o melhor administrador do mundo, mas espera aí, eu tô crescendo, eu tô fazendo, eu tô buscando sabedoria em Deus para melhorar, para crescer. Então, nada é nosso. Tá? Então, eu estou dizendo isso também porque, assim, tem pessoas que têm a dificuldade de dizimar pensando, eu vou dar, você não vai dar nada. Não é nosso. Sabe? Então, eu preciso entender que Deus tem nos dado 100%, e Ele, como dono da terra, está pedindo os 10%, e eu entendo isso, que tudo vem de Deus, tudo é de Deus. E eu só estou cuidando, Senhor. Aqui, ó, os 10% que eu cuidei, eu estou entregando, Senhor. Eu estou devolvendo ao Senhor, tá? Isso é muito importante. A Bíblia diz em Romanos 11:36 que por Ele, pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, sabe? Uma coisa importante aqui, um exemplo prático, como você trata os seus bens e as oportunidades que tem dado. Isso eu já comentei falando aqui com vocês, deixa eu continuar na revista aqui. Pense bem, nem o ar que a gente respira é nosso. Olha que usamos muito ar, e nem isso é nosso, é Deus que tem nos dado. Quem passou na pandemia, passou pelo Covid, sabe como que é importante o ar.
né? Você tem que querer respirar e o pulmão não ter força para puxar o ar. Então, tudo Deus tem nos dado. E as pessoas acham assim, eu não vou devolver, eu não vou ser generoso, eu não vou abençoar. E Deus está falando assim, meu filho, nada é seu. Eu estou te dando uma oportunidade para você ser generoso, eu estou te dando uma oportunidade para você devolver aquilo que é meu na minha casa, eu estou te dando oportunidades para você cuidar da sua casa, cuidar do carrinho velho seu, porque eu vou ter um carro novo. Eu lembro quando o meu primeiro carro, eu comprei ele na semana que eu tirei minha carteira de habilitação. Meu pai não deixou eu andar antes de tirar a habilitação, ele era muito certo nessas coisas. E ele falou, o dia que você tirar a habilitação, você vai poder andar de carro. E eu sempre trabalhei, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha dinheiro para comprar o carro, fui lá e comprei. Irmãos, o carro mais bonito de todos os tempos, um Corcel 2 azul. Imagina o carro do sonho, irmãos. Eu comprei esse carro e eu lá, olha, do dia que eu comprei ao dia que eu vendi, eu fiz uns 2 anos com ele, eu lavei ele todo santo sábado. Meu carro era cheirosinho, limpinho, era a coisa mais linda. E eu peguei ele, não era tão assim, mas sabe aquele... Era um cuidado de estar todo final de semana cuidando. E quando eu fui vender ele, vendi ele muito melhor do que eu tinha comprado ele. Por quê? Justamente pelo cuidado. Agora, tem quantas pessoas às vezes compram uma casa, Deus dá a casa para a pessoa. Passa 5 anos, irmãos. A calha está entupida, o esgoto não funciona mais, as torneiras estão tudo sem os reparos. Olha só Deus falando com você aí, ó. De repente você começa a olhar para o lado aí de sua esposa e ela fala, tá vendo? E coisas que de repente você, 10 minutos, você vai lá, compra um reparo, compra uma coisinha e vai acertando, vai cuidando. Irmãos, Deus está nisso. Isso aí é sabedoria, isso é empenho, tá? Então, a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus tem nos dado. Fiéis. Não estou dizendo fiel somente no sentido de dizimar, ofertar. Não. Estou falando fiel de cuidar. Será que você que está me ouvindo aqui hoje, você tem cuidado? Será que você tem sorrido para cada cliente seu? Será que você tem honrado o seu chefe, o seu supervisor, o seu encarregado, a pessoa que você trabalha? Será que você tem honrado ele e cuidado? Peraí, esse emprego pode ser até que não seja o emprego dos meus sonhos, mas é o trabalho que Deus me deu hoje. É o cliente que Deus me deu hoje. Eu vou cuidar, eu vou fazer o melhor. Eu vejo pessoas perdendo ótimas oportunidades, porque de repente não deu atenção para um cliente, ou foi relaxado no trabalho e perde oportunidades, irmãos. Às vezes, pastor, mas o cliente foi lá, ele queria comprar uma caixinha lá de R$5. Se você tratar ele bem, de repente ele volta e compra uma de 5.000 depois de você. Mas você perdeu a bênção porque você não foi fiel, você foi relaxado. Aquele serviço que o seu patrão passou para você lá e você fez de qualquer jeito, porque você estava zangado naquele dia, de repente era um teste para Deus trazer uma promoção para você e você ficar bem aos olhos ali do seu patrão, para Deus te abençoar mais naquele lugar. Então, assim, nós precisamos ser fiel no pouco, que nem Lucas 16:10 diz, eu preciso ser fiel no pouco para ele me colocar no muito e o Senhor ser fiel comigo nesse muito. Tá? Então, assim, olha, eu estou aqui na página 30, lendo aqui, o papel da generosidade. Deus abençoa os generosos. A generosidade nos conecta com a provisão de Deus. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso ó, Salomão está dizendo, como o homem mais inteligente que pisou nessa terra, está dizendo. Quem é generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu não sei, nós já estamos aqui uns 3 meses nessa mentoria, e eu não sei se você ainda não abriu seu coração para ser generoso. É uma chave poderosa, irmãos. Você precisa ter essa chave na sua vida. Virar essa chave na sua vida. Eu preciso que Deus traga generosidade no meu coração. Entendeu? Então, assim, olha, Deus, ele usa o que nós entregamos a ele para ele fazer milagre. Entrega a sua vida para ele fazer um milagre entrega a sua vida financeira para ele fazer um milagre na sua vida financeira.
Não adianta eu ficar aqui toda terça-feira falando. E se você não age com fidelidade, o seu dízimo, sua oferta, se você não é generoso com Deus, com o seu próximo, com as pessoas que às vezes você nem conhece, você precisa ser generoso. Você precisa ser generoso. Você já estava num lugar aqui e Deus falou assim para mim assim: pega a maior nota que você tem no seu bolso aí, dá para esse rapaz aí na rua aí, que ele estava trabalhando de flanelinha. Aí eu falei: Deus, não, Senhor, não, será que é o diabo falando? E eu pensando, né? Ah, deve ser o diabo, não é Deus não, né? Irmãos, eu fiz isso. E aí depois eu senti uma alegria no coração de poder ajudar, que ele me recebeu ele me deu um sorriso tão bonito assim na hora que eu abençoei ele com o valor que eu dei na mão dele. Aí, no outro dia eu fechei um negócio, acho que eu deve ter ganhado aí 200 vezes o valor daquele valor que eu coloquei na mão daquele homem lá. Então, assim, eu não pedi nada para Deus disso na hora. Eu só fiz porque o Senhor colocou no meu coração. Faz algo generoso para essa pessoa. Então, assim, eu tenho feito isso. Às vezes Deus tem colocado no meu coração, eu tenho ofertado, tenho feito. Não preciso fazer propaganda disso. Isso é eu e Deus. Mas quando Deus tem me colocado agora, principalmente depois desses dias que aconteceu essa situação, eu tenho entendido: Deus, eu não posso perder a oportunidade que o Senhor tem me dado para deixar bem claro para os céus, para o inferno, para quem for, que tudo que eu tenho é seu. O Senhor que é dono de todas as coisas. Se o Senhor pedir mais tempo, eu vou dar mais tempo ao Senhor. Se o Senhor pedir mais atenção, eu vou dar mais atenção em oração. Se o Senhor pedir mais da minha vida financeira, eu vou fazer mais isso. E tudo é seu, Senhor. Tá? Então você fala assim: pastor, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho tanto tempo. Dá aquilo que você tem. A gente não vê aquela história daquele menino que deu 5 pães e 2 peixinhos? Ele deu aquilo que ele tinha, 5 pãezinhos. O que era para alimentar uma multidão de 6.000 pessoas que eles acham que tinha lá naquele momento? O que era? 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus, o Senhor Jesus pegou aquilo e transformou. Ele pegou a generosidade daquele rapaz, daquele menino, e transbordou na vida dele, e de todo mundo estava ali. Só bastou ele entender: não é meu 5 pães, é de Jesus, estou entregando. Deus está falando com você aqui hoje: tem muitos pães na tua mão que é para você ser generoso. Tempo, tá? Então, eu estou falando muito sobre tempo hoje, porque às vezes a gente fala muito: eu não tenho tempo para servir a Deus, para amar o meu próximo, para falar de Jesus, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Tem sim, você que não está administrando o seu tempo, e você que às vezes tem um coração duro. Todo o tempo que nós temos foi Deus que nos deu. É Ele que nos deu. E o que Ele pedir de mim, de você, nós vamos devolver para Ele, da forma que Ele quiser. Então, assim, para pensar, estou aqui na página 31 do livro, diz assim, ó: Deus faz contas que ninguém entende. 1 mais 1 nas mãos dele vira milhares. O importante é a gente fazer aquilo que o dono da fazenda está mandando a gente fazer, entregar. Então, assim, ó, aí o livrinho ele deixa aqui perguntas para reflexão. O que Deus confiou a você? O que Deus tem confiado a você hoje? Família, filhos, tempo, dinheiro, trabalho, dons, capacidade. Será que realmente você pode até dizer: não, pastor, tudo que eu tenho é de Deus. Será que realmente você está vivendo isso? Será que realmente você tem vivido isso? Para começar, eu estou aqui hoje, eu podia estar agora deitado ali na cama assistindo um Netflix, assistindo o meu episódio de Paulo, que eu quero terminar de assistir. Eu não estou fazendo isso, sabe por quê? Toda a sabedoria que Deus tem me dado, todo o conhecimento que não é muito, mas Deus tem me dado um pouco, tudo que Deus tem me dado eu sei que vem de Deus. E eu não posso ficar com isso preso aqui para mim, porque se Deus me tá falando, fale, distribui. Gente, eu vou sair daqui hoje, eu participei da mentoria com o pessoal mais cedo, de 1 hora. Estou saindo dessa mentoria aqui, vou entrar em outra mentoria agora, vai até 11h30 da noite. E eu estou feliz da vida, porque eu tenho algo para entregar para Deus, e Deus confiou isso em mim, Ele sabe que eu sou capaz. E Deus sabe que você é capaz de entregar. Deus sabe que você é capaz de melhorar os seus cuidados com aquilo que Deus já te deu na sua vida. Falamos aí esses dias de empreender, há umas semanas atrás, e você começou a empreender e de repente parou, já relaxou. E Deus está olhando assim e falou: peraí, nem começou, já parou?
Era para ter continuado. Era para ter continuado com outra fonte de renda na sua vida. Aí você já desanimou, já está tratando de qualquer jeito aquilo que Deus colocou no seu coração. Não. Não é assim, não. Vai lá, limpa o negócio, vai lá, arruma as coisas, vai lá, faz uma propaganda, vai lá e melhora o aspecto seu aí, dá um jeito até na nossa cara, aí, dá uma melhorada nas coisas, pelo amor de Deus. Eu preciso oferecer o melhor que eu tenho para Deus. E o pouco na mão de Deus vai se transformar em milhares. Milhares, essa é a palavra certa. Então, assim, ó, vou deixar um desafio prático para a semana para vocês, está aqui na revista também. Falando assim, ó, escolha algo que você considera pequeno e entregue a Deus, seja tempo, dinheiro ou talento. Ore e peça que Ele use isso para a sua glória. Tá? E para finalizar aqui, voltamos a falar aqui sobre o que temos é de Deus. Nada é pequeno demais nas mãos de Deus. E eu quero trazer outra coisa também que eu notei aqui. Eu fui ali na internet e eu perguntei sobre princípios para administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. E ele me deu 7 princípios. Eu quero falar bem rápido sobre eles aqui. Primeiro, temor do Senhor, que é a base da administração. Humildade, reconhecer que nós não somos donos. Lembra que eu já ensinei isso quantas vezes aqui em outras mentorias, que humildade é reconhecer. Eu reconheço que eu não sou capaz, eu reconheço que eu não sou bom, eu reconheço que isso eu não consigo fazer sozinho. Então a humildade está ligado muito a essa palavra reconhecer. E a humildade, hoje, na nossa lição, está deixar bem claro, reconhecer que nós não somos dono de nada. Tudo é de Deus e tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Princípio de administrar bem, a fidelidade dos seus dias de oferta. Eu fico muito feliz quando uma pessoa diz assim, pastor, depois da mentoria eu comecei a dizimar, comecei a ofertar, comecei a ser mais generoso com as pessoas, sabe? Outro princípio importante, organização e planejamento, que eu já estou vendo isso acontecer, ter um trabalho diligente, cultivar o campo que Deus entregou para você. Eu preciso de cultivar bem. E por último aqui, confiança em Deus. Ela é a fonte da provisão nas nossas vidas. Eu preciso confiar em Deus. Peraí, se Deus me deu algo, e hoje eu aprendi que nada é meu, eu vou entregar para Deus, eu vou entregar para o meu próximo, porque Deus mandou, eu preciso de confiar em Deus, que isso não vai me fazer falta. Se aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, se ele tivesse retido e falado, não, isso vai me fazer falta, nós não íamos hoje estar falando de um dos maiores milagres de Jesus, que foi essa multiplicação. Quantos grandes milagres na sua vida não está acontecendo porque você está retendo alguma coisa que o dom está fazendo, o Deus Todo-Poderoso está falando, entrega, dá, seja generoso, põe nas minhas mãos, faz o que eu estou mandando você fazer. Quantos milagres você deixou de viver porque você não ouviu a voz, você não quis entregar algo que Deus está falando, entrega, o seu tempo, o seu talento. Ah, pastor, mas já está tudo bem, minha vida era para estar muito melhor. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, se ele tivesse comido os 5 pães e os 2 peixinhos, ia estar tudo bem, não ia? Ele não ia matar a fome dele? Ele ia comer os 5 pães e 2 peixinhos, ia estar tudo bem. Ele tá, a barriguinha cheia. Só que no momento que ele entregou para Jesus, ele entendeu que tudo, aqueles 5 pães não era dele, mas era de Jesus. Ele entregou, além dele comer e se satisfazer, ele viu os milhares de pães transbordando, acontecendo. Ele viu com os olhos dele. Quer começar a ver milagres na sua vida? Entrega aquilo que Deus tem falado para você entregar. Senão, se você não entender isso, você vai continuar assistindo mentorias aqui e nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Tá bom? Quero orar por vocês e que deixa Deus falar com vocês a respeito de entrega. Tem mais coisas para ser entregue. Tem mais coisas nas tuas mãos que você tem retido. Tá? Existe mais coisas. E Deus quer, de repente, a sabedoria, conhecimento, é o tempo, é os dons, é o ir de falar de Jesus, né? Essa semana o Gilson mandou uma mensagem para mim dizendo que ele foi o centésimo instante de fé que ele fez. Olha, 100 instantes de fé ele fez. Será que nós não podemos também entregar esse tempo,
essa palavra de Jesus para outras pessoas também? Só o justo pode. Pensa nisso aí, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite, ó Pai, por essa mentoria. E sabemos que o Senhor é o dono da nossa vida, é o dono de todas as coisas, ó Pai. E eu peço a Ti que o Senhor venha mudar os nossos corações, que venhamos aprender a confiar em Ti, entregar tudo aos Teus pés, entregar tudo, Senhor, a Ti, Senhor, para que o Senhor produza grandes milagres, Senhor, na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Nos ensina a confiar em Ti, a ter esse temor, ó Pai. Nos ensina a ter uma generosidade, Pai. Quando o Senhor disser, dê, nós iremos dar, porque nós temos ciência que aquilo não é nosso, é do Senhor. É o Senhor nos mandando dar ao que é teu, ó Deus. Então, Senhor, faça, Senhor, trabalhe em nossos corações, quebrando os nossos corações e nos prepare para ver grandes milagres em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Tem uma lição bem legal para a semana que vem. Não perca a semana que vem, viu? É parte prática aí. Deus abençoe.